Shalom, pessoal! Hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Eu senti no coração de testemunhar de Jesus, o que Ele tem feito na minha vida, o que Jesus é para mim, o que o Senhor Deus representa na minha vida, o que Ele tem feito por mim, para que sirva de testemunho para vocês, para que vocês creiam o quanto Deus Ele é real e Ele é um Deus amoroso e bom e não faz acepção de pessoas. Mas antes, vamos meditar na palavra do Senhor, porque ela é indispensável para a nossa vida. Não dá para falar de Deus sem falar da palavra dele. Em João, no capítulo 14, no versículo 27, está escrito: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Que lindo esta palavra. Isso foi uma palavra que veio para a minha vida. Quando eu tinha próximo de 10 anos, alguns meses antes de eu completar 10 anos, eu ia passar por um cateterismo, porque eu nasci com muitos problemas de saúde. Nasci com problemas no rim, no coração e anemia severa e crônica. Então eu já nasci com essas três doenças, com essas três deficiências, a de ferro, a no coração e no rim. Isso fazia constantemente eu estar internada. Eu passava mais tempo no hospital do que em casa. E aos 10 anos, aos 8 anos, descobriram que eu tinha problema cardíaco. E eu ia passar por um cateterismo. Mas só que eu estava assim, em estado terminal, tinha mais 2 ou 3 meses de vida, um pouco mais. Então, o médico disse aos meus pais que eu tinha menos de 1% de chances de viver. Não podia zerar a possibilidade, que a medicina nunca diz que não há chance nem alguma. Sempre tem um percentual, mas o percentual era menos que 1%. E eu iria passar por esse cateterismo. E eu iria morrer no cateterismo, não ia nem passar pela cirurgia. E assim foi que ele falou com os meus pais e depois falou comigo em particular. E eu estava pensando nesse assunto, que eu iria morrer sem antes mesmo ter vivido, mas eu não conhecia nada sobre Deus, nunca ninguém tinha falado comigo sobre Jesus e nem sobre Deus. Deus para mim era uma pessoa tão distante que eu ouvia de vez em quando na minha casa, mas não coisas boas de Deus. Meus pais tinham se afastado do Senhor de tal maneira quando eu tinha 2 anos que eu nunca conheci uma palavra boa sobre Deus. Apenas que Ele nos fez e que Ele não se importava conosco. Era isso que eu ouvia dos meus pais, principalmente de minha mãe. Muito bem, eles se afastaram da igreja, não é por algo que a igreja fez com eles. Não, porque eles quiseram se afastar, eles quiseram viver longe de Deus. Foi uma escolha deles. E essa escolha nos afetou muito, principalmente a mim. Então eu estava morrendo e o único pensamento que eu nunca vivi. Eu nunca pude brincar, brinquei por um pouco período de tempo, desde os 8 anos, sempre muito doente, o coração piorou muito. Já sempre sofri com rim, com anemia. Então minha vida foi uma vida de muito sofrimento, mais hospital do que em casa e um lar totalmente desestruturado. Porque onde falta Deus não há paz, e o meu lar era a paz não existia no meu lar. Então quando eu não estava internada, eu estava num lar problemático. Então minha vida eu era muito infeliz e triste. E eu sabia que as situações que me rodeavam não iriam mudar. O meu coração era um coração doente, né? E os meus pais, no meu lar não havia paz. Mas até eu passar pela cirurgia cardíaca, eu estar aqui falando com vocês, aconteceu algo muito interessante. Quando meu pai soube desse diagnóstico dos médicos, que eu iria morrer no cateterismo, que eu tinha menos de 1% de chances de vida, ele ficou muito triste e abatido. E ele foi escondido da minha mãe à igreja, pedir oração. Só que era numa quinta-feira, 3 horas da tarde.
e a igreja estava fechada, não tinha ninguém. Porém, o pastor da igreja estava na casa dele naquele momento. E enquanto meu pai estava se dirigindo para a igreja, o Espírito Santo falou com o pastor Antônio Lorente e disse a ele para que fosse na igreja, porque tinha uma pessoa que estava chegando lá neste momento. Iria falar sobre uma menina, que era para ele escutar, orar, mas também visitar esta menina, que o Senhor tinha um recado para me entregar. Pastor Lorente, então foi apressadamente. O Senhor falou para ele, vá, que depois você continua orando por ela, que eu vou dizer o recado que você tem que entregar. Olha só que Deus maravilhoso. Mas entendam que eu não vinha de uma família abastada, de uma família conhecida, não. Nós éramos paupérrimos, meus pais não queriam nem saber de igreja. Quando eles saíram da igreja, o nosso pastor querido de saudosa e abençoada memória, pastor Eliseu Queiroz de Souza, foi por várias vezes visitá-los para tentar fazer com que eles voltassem, mas eles se recusaram. Eles não quiseram, eles falaram que não era nada por causa da igreja, que eles não queriam mais. Eles não queriam mais saber de Deus e muito menos a igreja. Muito bem. Então era assim, mas na hora o meu pai sentiu que só Deus poderia operar esta maravilha e ele foi pedir oração. O pastor orou, marcou um dia para estar na minha casa para orar por mim e muito curioso ele foi orar e perguntar para o Senhor o que é que o Senhor quer que eu fale para essa menina. E o Senhor disse, vá até ela e diga que ela não vai morrer, que ela não tenha medo, ela não vai morrer. Daqui 5 anos ela vai aceitar a Jesus como Salvador e você vai ser o pastor dela, porque eu a escolhi desde o ventre para pregar, para aconselhar e para ensinar dentro da minha palavra. Aí o pastor Lorente ficou muito assim, impressionado com a palavra do Senhor. Então ele disse, bem Senhor, eu sei que é o Senhor quem falou, mas confirma através do presbítero Inácio. É um presbítero lá da igreja, naquele momento. Eu sei que ele é um homem de oração, toda tarde ele ora. Então, quando ele orar, fale tudo conforme o Senhor falou comigo. Eu não vou dizer nada ao presbítero Inácio, mas quando eu chegar hoje para o culto, que ele já esteja me esperando e ele fale exatamente as palavras que o Senhor está falando comigo agora. E quando assim o pastor Antônio Lorente foi para a casa dele. Quando ele chegou para o culto à noite, o presbítero Inácio já o estava esperando. E ele disse as palavras exatas como Deus tinha falado com ele a meu respeito. Então, realmente o Senhor confirmou que aquela visita vinha do Senhor. E assim, o pastor Antônio Lorente, muito obediente à voz do Senhor, foi até a minha casa e me entregou a mensagem de Deus para mim, mas entendo que eu estava morrendo. Eu só tinha 9 anos, perto de 10 anos. Foi em janeiro, eu completaria 10 anos em abril. E ele foi, entregou essa mensagem que eu nem lembro. Eu não lembro do pastor Antônio Lorente ter estado na minha casa. Eu não lembro de nada disso. Mas vocês vão saber porque eu estou contando. Muito bem. Assim, eu passei pelo cateterismo, sobrevivi, passei pela cirurgia cardíaca e estou aqui falando com vocês. O Senhor cumpriu a sua promessa. E isso era em janeiro. Eu ia completar 10 anos em abril. Passaram-se 5 anos. E um dia eu estava na casa do meu avô. E o meu avô, a notícia é que ele iria morrer, no máximo em 20 dias. Ele estava com câncer no rim, em estado terminal. Meu avô era o único exemplo de família que eu tinha. Um homem amoroso ao extremo, um homem cuidadoso, zeloso, fiel, sabe, na sua palavra, na sua maneira de agir. Meu avô dava conselhos e os conselhos dele eram ouvidos e aceitos porque era um homem sábio, um homem prudente, amoroso. E ele era o único exemplo de família, de amor que eu tinha. Então, quando eu soube que ele iria morrer, eu entrei em desespero. Aí eu fui para a sala, lá da casa do meu avô, estava bem escuro, porque as cortinas estavam fechadas, para poder chorar sem meu avô ver. Porque ele não sabia, minha tia nos avisou, mas ele não sabia da gravidade da doença dele.
Mas quando eu estava ali chorando, meu avô estava chegando, eu enxuguei as lágrimas, né? Fiquei ali esperando ele passar, porque ele ia para o seu quarto. Muito bem, ele parou diante de mim e disse: Leise, você quer ser feliz de verdade? Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador e você vai ser feliz de verdade. E ele foi embora, ele não esperou a resposta. Mas eu olhei para o meu avô e fiquei pensando como ele sabe. Como ele sabe que eu estou buscando a felicidade verdadeira, que eu não vou encontrar, porque eu tinha passado por uma cirurgia cardíaca, os médicos tinham me dado alta, porém eu tinha um problema no rim, tinha anemia. Então eu continuava naquele mesmo esquema de hospitais e um lar problemático. Então as coisas na minha vida eram muito tristes, de tal maneira que eu sabia que as coisas não iriam mudar, mas eu queria mudar diante das situações. Eu não suportava mais sempre viver na tristeza, sempre ser levada pelo ambiente e pelas circunstâncias. Eu queria tal paz que excede todo entendimento. Eu queria uma alegria que quando eu fechasse os olhos, dentro de mim houvesse essa paz, essa alegria, houvesse vida dentro de mim. Já tinha procurado nas filosofias, em tantas coisas, não tinha encontrado. Mas era algo que eu não dizia a ninguém, ninguém sabia. Nem mamãe, nem meus irmãos, nem papai, ninguém. Eu não falava para ninguém, eu procurava em silêncio. Esta paz, que eu pudesse olhar para dentro de mim e ver vida em mim, ter forças para suplantar os momentos difíceis da minha vida. E eu estava muito, muito abatida com isso, de não ter encontrado a felicidade. Agora que eu estava já podendo ter uma vida, né, depois eu me operei aos 10 anos, aos 12 anos eu tive alta. Então eu pude começar a ter uma vida normal. Então, e mesmo assim aquela situação de sempre com problemas, sempre com momentos aflitivos. Isso era um constante na minha vida e eu não queria mais estar presa emocionalmente a todas essas condições. Eu queria ter liberdade dentro de mim, eu queria ter paz, queria ter felicidade, mas era algo que eu não contava a ninguém. Então aquilo me comoveu de tal maneira que eu disse sim, eu acreditei no meu avô, porque meu avô era uma pessoa verdadeira, ele era uma pessoa sensata. A primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, porque meu avô nunca disse, por respeito aos meus pais, ele não falava de religião, ele não falava dessas coisas conosco, por respeito aos meus pais. Mas, quando ele me disse isso, meu avô saiu, foi para o quarto, ali sozinha na sala. Eu disse, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Eu quero ser feliz de verdade. Mas entendo que a sala estava fechada, com cortinas e tudo, estava bem escuro na sala, só uma penumbra. Mas eu tive a primeira visão na minha vida de os céus se abrindo e um facho de luz que descia do céu entrava no meu coração, direto no meu coração. E aquela tristeza, aquele vazio foi inundado de um amor tão grande, de uma alegria tão grande, de uma paz. Aquela solidão foi embora, eu me sentia amada, eu me sentia cuidada. Então, alguém pode dizer que nós somos cristãos por causa de uma religião, por isso que eu digo que Jesus não é religião. Eu nunca tinha lido a Bíblia, eu nunca tinha ouvido falar de Deus, muito menos eu sabia que Jesus existia. Mas, veja, uma palavra do meu avô, eu só disse isso. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Eu acredito na palavra do meu avô. Eu quero ser feliz de verdade. E acontecer tudo isso. Pronto, aquela Leise triste, aquela pessoa abatida, foi embora, deu lugar agora a uma outra pessoa, uma pessoa cheia de vida. Eu não sabia nada, não sabia nem que existia a Bíblia, mas eu só sabia que Jesus era real e ele fazia parte da minha vida e eu nunca mais ia me sentir sozinha. E assim foi que eu recebi a Jesus como meu Salvador. Aí eu fui até a minha mãe e perguntei que igreja que o meu avô frequentava. Porque eu sabia que ele era de alguma igreja, mas nem sabia que era uma igreja evangélica, eu não sabia que ele servia a Jesus. Porque, por respeito aos meus pais, ele não dizia nada para nós. Muito bem, daí minha mãe falou qual era a igreja que ele frequentava.
E assim eu fui. Perguntei para minha mãe se tinha alguém naquela rua que ia para aquela igreja. Ela me disse: tem vizinhos. E ela me mostrou onde que os vizinhos moravam. Eu fui lá bater na porta e disse: bem, quando é que é culto na igreja de vocês? Não esqueçam de passar em casa e me chamar, porque eu quero ir. Eu quero aceitar Jesus lá. Eu já tenho Jesus na minha vida, mas eu quero seguir a igreja, porque é a igreja do meu avô é uma pessoa fiel a Deus, então eu quero honrar a memória dele e eu sei que essa igreja é a certa, né? Que tem a palavra de vida eterna. A certa no sentido de que prega a palavra como ela é. Não tem, lá no céu, não existe nome de igreja, existe os salvos e lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas sim, a igreja que nós frequentamos é muito importante. Primeira coisa que nós temos que ver é se ela está de acordo com a palavra de Deus. Se realmente ela está aplicando a palavra à vida, se não há nenhum ensinamento que seja que nós chamamos na teologia de exegese. O que é exegese? Quando força o texto a falar aquilo que o texto não está falando. Não, a igreja realmente que ela caminha em direção ao caminho de Deus, que leva as pessoas até Deus, é a igreja que ela faz a exegese. O que é exegese? Que ela tira do texto aquilo que o texto está falando e não coloca nada no texto para adulterar o texto. Então, tem que ter muita atenção nisso. E eu via que meu avô era uma pessoa que a vida dele, eu fui pensando na vida do meu avô, no jeito que, com a maneira como ele era, e realmente é porque Jesus estava na vida dele, porque ele pertencia a uma igreja que ensinava a palavra como ela é, como ela tem que ser ensinada. Então, quis muito ser cristã desta igreja. E assim eu fui. E quando eu entrei na igreja, o pastor desta igreja era o pastor Antônio Lorente, aquele homem que tinha ido me visitar, que o Senhor falou para ele que daqui 5 anos eu iria aceitar a Jesus como meu Salvador e ele seria meu pastor. E entendam, quando eu entrei lá, que eu aceitei a Jesus, realmente faziam 5 anos exatos que o pastor tinha ido me visitar e orado por mim. Quando ele descobriu quem eu era, ele me chamou para contar essa história que eu contei para vocês, da visita dele, como aconteceu, meu pai ir. E eu fui lá perguntar ao meu pai, e realmente era verídica a história. Ele esteve em casa, ele orou por mim, ele entregou essa mensagem de Deus para mim. Eu não lembrava de nada, mas o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse. E tendo meu pai como testemunha, porque ele sabia que hoje eu estaria aqui dando esse testemunho para vocês. O quanto Deus é maravilhoso, o quanto Jesus é real. Sabe, quando eu vejo uma pessoa ateia, ela não acredita em Deus, eu fico compadecida dela, que ela está perdendo. Um Deus maravilhoso e amoroso que não faz acepção de pessoas. Veja, eu sou uma mulher, eu era uma menina paupérrima, de uma família que estava rejeitando a igreja do Senhor, rejeitando Deus, que não queria saber de Jesus mais. Não tinha motivos nenhum, nós tínhamos mudado de cidade, ninguém nos conhecia ali, nem o pastor. Pois bem, mas o Senhor nos conhece, cada um o Senhor fez com propósito. O propósito de Deus para a minha vida é estar como estou aqui, ensinando a palavra, pregando a palavra, aconselhando dentro da palavra. Fazem 39 anos daquele dia maravilhoso que Jesus veio ao meu coração e à minha vida. E tudo mudou na minha vida. E numa próxima oportunidade eu vou continuar o meu testemunho. Mas desde o dia que Jesus entrou na minha vida, nunca mais eu tive medo. Eu tinha medo de dormir, porque eu não sabia o que iria acontecer. Eu vivia num lar muito desequilibrado, muito desestruturado. Então eu nunca soube o que é dormir sossegada. Quando eu estava num lar assim desestruturado, que eu tinha até medo de dormir, eu estava no hospital. Era assim que eu vivia, de uns 15, 20 dias em casa e uns 30, 40 internada. Mas desde o dia que eu aceitei a Jesus, foi o primeiro dia que eu dormi uma noite todinha sossegada. E isso eu vou contar mais com detalhes para vocês. E nunca mais eu fiquei internada. O Senhor tem sido o meu pastor, o meu melhor amigo. Aquela pessoa triste, vazia, ela não existe mais.
que existe uma pessoa que sabe que é amada, que Deus não faz acepção de pessoas, que não importa se você é homem, mulher, criança, idoso, se você é rico ou pobre, não importa. O que importa para Ele é que Ele te fez e Ele te fez com um propósito. Então, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceite. Se você já o aceitou, fica firme, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer com você e através de você. Confia no Senhor que você serve. E se você ainda não serve a Deus, se você é ateu, saiba que Deus existe. E tudo que eu falo para você é a verdade, porque eu tenho compromisso com Deus e Deus é verdadeiro. E quem serve ao Senhor é verdadeiro. Shalom, até uma próxima oportunidade.